Meus queridos, meus amados, como estão vocês, meus queridos, ao redor do mundo? Estamos aqui, hoje é janeiro, hoje é fevereiro 2. Olha só, fevereiro 2. Estamos aqui então seguindo com mais mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré para o mundo, para todos aqueles que têm decidido conhecer o Senhor, e Ele tem aberto o seu coração e Ele está convidando você para conhecer Ele, meus amados. O tempo está seguindo cada vez mais rápido. E é claro, todos aqueles que amam o Senhor, que vão ser salvos, vão todos morar no céu por toda a eternidade. Mas vai haver aqueles que, infelizmente, não vão querer nada com o nosso Senhor. Mas, amados, estamos aqui mais uma mensagem do Senhor, Ele tem passado para nós, e agradecemos ao Pai por esse propósito que Ele fala, né, através dos profetas, através dos escribas, que é o caso aqui da nossa irmã. Claramente ela é uma escriba, falado várias vezes em suas mensagens. Agradecemos ao Senhor, né? Imagina só se o Senhor tivesse decidido não falar essas mensagens. O que nós saberíamos hoje em dia sobre o que, amados? Basta só olhar as igrejas do mundo e vocês vão ver que muita pouca sabedoria, se alguma, do Senhor é falada, né? Quem conhece em qualquer igreja do mundo de transformação, de avivamento. Mas, amados, estamos aqui então. Esses sonhos da nossa irmã Erin são três longos, parecem 3 subsões, são 10 páginas. Aos novos, então, tá? Por favor, entrem aqui nos mistériosdedeus.com e vão aqui na história de amor de Jesus. É a história de amor do Senhor, é a história dele. Tudo que ele faz é de amor. E vai estar logo aqui em cima, né? O sonho 665. Você só dá um clique aqui e vai abrir a lição para você, a mensagem para você conhecer o que o Senhor está falando naquele momento. Aqui está então a nossa irmã Erin fala: eu estava em meu estado transformado e era mais jovem e saudável, mas ela não estava ainda no corpo celestial dela. Foi incrível realmente essa mensagem 206 que fala o Senhor dando exemplo, mostrando o que vai acontecer na grande tribulação. Aqui então, essa mensagem aqui da nossa irmã, do nosso Deus, foi dada para o Ninho. O Ninho é o site dela, nós chamamos o site dela de Ninho. O nosso site chama os Mistérios de Deus. E ela fez aniversário dia 25 de janeiro, né? Colocou no Ninho para ela. Ela já tem muitas pessoas que seguem ela no Ninho dela, no canal dela, ou no website dela. Às vezes eu nem sei como é falado isso aí na sua região, se é website, se é site, se é canal. Mas aqui está, e ela fala: querido Pardais, ela chama o pessoal, porque o ninho dela porque o site, o canal dela é Ninho, ela chama de Pardais. O nosso é os Mistérios de Deus, queridos misteriosos, é isso? Tá bom, então, continuando aqui, a nossa irmã, então, teve uma passagem de 60 anos, ela ficou muito emotiva das coisas que o pessoal deram feliz aniversário para ela, né? E a nossa irmã, como sempre, ela é uma escrivã, muito boa, ela é uma desenhista, arquiteta, muito boa em escrever detalhes. O senhor escolheu uma pessoa, uma escrivã, que não gosta de escrever, aliás, uma desenhista que não gosta de escrever para ser um escriba, e ela escreve as coisas que ela pensou em sair, então ela descreve em detalhes animais e coisas, né? E aqui ela fala então que ela saiu e tinha pássaros que vinham visitar ela via esses pássaros ao redor da casa dela, etc. Novamente, são 10 páginas, por favor, vá aos Mistérios de Deus e leia sonho 665, dia 23 de junho de 25, vai estar na frente lá, tá? E aqui ela fala: Senhor, obrigado por me enviar esses presentes misteriosos, algo que eu devo saber. Isso aqui foram os pássaros que ela viu, né, voando ao redor, e ela percebeu: será que isso é um sinal, Senhor? E o Senhor fala: a mudança está chegando, Erin. Esses pássaros dançam padrões intricados no céu. Eles são um espetáculo para ser visto enquanto voam juntos e voam com coreografia orquestrada do céu. A música deles também é linda. Para alguns, eles são considerados pragas. Que pena, né? Para alguns, eles são considerados pragas.
Ela fala aqui, deixa eu corrigir isso aqui rapidamente, não foi traduzido bem. Eu colocar aqui, eu tenho ouvido um pássaro cantando que nunca tinha ouvido antes, na última semana, mas nunca consegui vê-lo. O Senhor fala assim, diz o Senhor, algo para refletir sobre este sinal que eu lhe dei a você. Você vê que a nossa irmã conversa com o Senhor, simplesmente ela fala uma coisa e o Senhor responde. E o Senhor falou que isso está prestes para acontecer com o resto dos eleitos que ele tem chamado, tá? Por enquanto já está acontecendo com ela. Quando você vir, diz o Senhor, a dança desses pássaros no céu, observe que eles parecem ter um condutor invisível e nenhum pássaro se destaca, pois estão todos juntos iguais em níveis e fileiras, ou asas e penas, olha só. Então, olha só, tem um condutor ali no céu, conduzindo os pássaros, que lindo, né, mano? E aqui ela agradece pela jornada dela ao Senhor, e ela fala, tem sido uma jornada incrível, e eu estou muito agradecida por você ter ficado aqui comigo. Grande amor e bênção no nome de Jesus. Ela então menciona Eclesiastes 3:11, que fala, ele fez tudo belo em seu tempo. Recebido no sábado, 28 de janeiro, 2023. Então aqui eu vou colocar aqui já marcado para aqueles que querem ver. Então aqui já a primeira mensagem que ela recebeu. Obrigado mais um dia, ela fala, obrigado pelo teu grande nome. O mundo fica cada vez mais escuro a cada dia. A corrupção e o mal está penetrando em todos os aspectos deste mundo. Quem não vê isso, né, mano? Quem não vê isso? Ela teve o seu primeiro subsonho, uma exibição surpresa em casa. Ela estava morando em uma casa de construção vertical. Foi construído em uma colina com vistas para uma cidade no vale. Olha que lindo isso. A casa era branca com grandes janelas. Como eu te falei, ela é uma arquiteta, ela descreve isso nos mínimos detalhes. E nessa casa, o avô dela morava com ela. Ela falou, meu avô morava conosco em casa, embora tenha falecido em 1993. Então aqui é um subsonho um sonho que ela teve, o subsonho que ela teve com o avô dela que estava ainda vivo. Ela tinha 30 anos de idade. Então ela continua aqui e ela vê aqui nessa casa aqui. O pai dela fala, a casa está no balcão, ela estava trabalhando em uma casa na Rua dos Sonhos, é a rua, e ela pega esse convite, essa carta, e a porta, e aqui fala que já haverá a exposição naquele dia, e ela esperava que era no ano seguinte, olha só. Então ela ficou atarefada, ficou desesperada, e aqui as pessoas já começaram a bater na porta, ela pensando que ia acontecer o ano que vem, já era naquele dia. Volte depois das 18 horas, estou despreparada. Então aqui é tudo sobre isso. E essas pessoas começaram a chegar, e esses shows que mostrava a casa, eram assim, 80 mil pessoas, e eu não queria chamar a atenção. Olha só, então você vê um caso aqui que ela esperava uma coisa para acontecer o ano que vem, e aconteceu imediatamente quando ela não esperava, e a quantidade enorme de pessoas começou a bater na porta. Há muita profecia sobre isso, né, mas o Sob terminou. Ó Senhor, meu coração está batendo forte de acordar deste sonho horrível. E tão de repente, o que significa isso? O Senhor fala assim, diz o Senhor, você se sente indigna e não preparada para o que está por vir? Claro, né? Ela preparou uma casa e não esperava o pessoal vindo. Seu estado mudará, diz o Senhor. Você ouvirá coisas maravilhosas faladas sobre você. No entanto, você também ouvirá coisas horríveis sobre você. Ainda assim, seus críticos estarão longe de você. Você teme o que aqueles que você uma vez respeitou pensariam de você. A nossa irmã, então, tem aqui, fica muito preocupada que as pessoas pensam dela, né? A gente sempre tem um pouco disso, né, mano? A gente sempre tem um pouco dessa preocupação. Eu, honestamente, não penso tanto, porque tem sido falado baixo toda a minha vida. Continuando aqui, você teme qual vai ser a opinião pública a seu respeito? Bem, não tema, diz o Senhor, pois eu estou com você. Não tenha medo do que as pessoas estão falando, amados. Eles serão julgados em suas casas, não na sua. Não se preocupe, diz o Senhor, eu tenho você. Tudo que você pode fazer é ficar comigo e cuidar da casa e do ninho que eu tenho lhe dado. Olha só, amados. Talvez isso aí é uma mensagem
para nós, né? Cuidar do nosso canal, os mistérios de Deus, assim como também, porque o Senhor tem nos dado isso, Ele deu isso para nós, quando Ele apareceu aqui, ao vivo, há 5 anos atrás. Ao vivo, diz assim, Ele mandou as mensagens dele, quem está comigo desde 5 anos atrás, viu que o Senhor apareceu na live 4 vezes por aí. Não se preocupe, o Senhor diz, agora você tinha mais sonhos? Ela teve sonho com esse esquilo de bebê, que ela estava sentada na cadeira devocional dela, o bebê correu, saiu e pulou nela. Quando ele pulou nela, ela acordou. É a atração que vai acontecer com ela, né? Das coisas, dos povos, né? Que ela vai ser... Dá para ver, né, amados? Que só no fato de um esquilo correr e pular nela, assim, que todos os remanescentes, né, vão passar por isso, vão ser... muitas pessoas vão atrás deles, né? Subsonho 3, um sonho antigo é incubado, então ela estava aqui no porão, inacabado com lixo, ela tinha começado a juntar os itens para o lixo, o chão consistia em grama recém-cortada, e assim, passando mais para frente, ela viu um belo pássaro sentado nos desenhos dela, um pássaro preto e marrom correu atrás dela. Enquanto o pássaro veio na direção dela, uma raposa mutilada veio em direção ao pássaro. Então o pássaro veio em direção dela e a raposa veio em direção ao pássaro. Consegui pegar o pássaro para protegê-lo da raposa, eu carreguei comigo. Olhei com mais atenção para os desenhos que resgatei e percebi que era uma casa que eu tanto amava, que guardei as plantas dela. Novamente estamos aqui vendo a nossa irmã Erin, usando a bênção, né, protegendo e curando as pessoas contra o inimigo, ó. Acredito que todo remanescente vai fazer isso. Dirigindo-se ao pássaro, bem, esse é um sonho antigo meu. O pássaro soltou das minhas mãos e repousou no desenho. Então parecia que tudo estava incubando um ovo. Olha só, que maravilha mesmo. Os remanescentes vão fazer isso também. Recebido no domingo, 29 de dezembro, aqui está o segundo sonho dela, aqui é a razão que tem 10 páginas. Eu acredito que tem um outro ainda. Obrigado, Pai, obrigado, você é um Pai maravilhoso. É uma grande bênção para mim, para a nossa casa. Tem sido uma semana difícil. Meus 2 filhos estão enfrentando provações e testes. Eu leio um pouco disso, amados, para vocês verem que as coisas que acontecem na vida dela, não é? O Senhor deixa acontecer, né? Não é que ela tenha esse mar de sombra e água fresca, etc. Essas coisas acontecem com ela, acontecem muito com ela também, tá? Principalmente aos novos, né, que querem saber quem é ela. Enquanto eles normalmente não dão em nada, estou lutando, meu filho mais velho. E aqui passando mais para frente, ela fala, Asperger, a doença, em um jovem adulto, que é o filho dela, é uma pílula difícil de engolir, é muito difícil essa doença, né, mano? Nada parece seguir seu caminho, em vez de perceber que Deus deve estar salvando dos problemas, ele ainda está triste. Eles estão procurando por cura e não entendem por que ele está demorando, que as pessoas com esse tipo de doença é muito difícil entender, né, mano? Muito difícil entender. Ela tem 2 filhos, 2 ou 3, se não me engano. Ela fala que às vezes luto com as respostas porque sei que Deus pode fazer qualquer coisa. Ela continua, ele pode e ele tem. Nos experimentamos com isso, sabemos que Deus é capaz, afinal, Ele é Deus. No entanto, Ele também é um Pai que possui todas as informações. Assim, da mesma maneira que ela entrega os filhos delas a Deus, amados, eu também entrego. Conversando com a minha filha ontem, muitas coisas assim que nós conversamos. Chega um ponto, realmente, amados, que tudo que a gente pode fazer como os pais foram feitos, não tem mais nada que a gente pode fazer. E a gente vê o perigo na frente das criança que eu falo, os filhos, a gente vê esse perigo. Mas, sinceramente, amados, nada podemos fazer a não ser entregar isso ao Senhor. E é claro, há muita, muita dor no coração. Muita, muita dor aos pais que sabem o que eu estou falando, sabem disso, né? Sabem disso. É o Senhor mesmo, é só confiar nele. Aliás, o Senhor ama os nossos filhos mais do que nós, né? Mais do que nós. Ele criou eles para ficar com ele, né? Nós estamos aqui temporariamente, somente, não é isso? Ele conhece o começo desde o fim, ele sabe tudo, ele conhece cada detalhe. Quer dizer, ele olha para a criança, ele olha para o filho e para a filha, ele sabe exatamente para onde eles estão indo. E está na mão do Senhor, né? E é muita dor no nosso coração, né? Porque o Senhor tem os mistérios dele, como levar as coisas, e ele é Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele é, e no tempo que ele quiser, e sai tudo perfeito, bonito.
A gente só vê isso, né, amado? Sabe nada, então tem que ter essa confiança no Senhor, mesmo pelo que os pais sabem, né? Os pais sabem que chega no momento que realmente você entrega, você tem que entregar ao Senhor, porque não tem mais nada que você pode fazer, a não ser falar, e às vezes falar demais só causa problemas, né? Ela continua falando mais de nosso Deus, seus planos são maiores que o nosso, é maravilhoso viver em seu plano, viver longe dele é estar perdido. Olha só. E aqui, ela, olhando aqui mais para frente, ela questionava o Senhor várias vezes. Por que você me impediu, Senhor? Ainda assim, 9 a 10 vezes tenho certeza que ele enviou sinais. Senhor, eu tenho orado, por que você não está me respondendo? Ela teve essa experiência do Senhor no início, até aprender que o Senhor responde, o Senhor está com ela. E aqui foi a resposta dela, fala que às vezes o Senhor fala sim. O entendimento dela, sim, as orações significam. Então, isso aqui é o entendimento da experiência que ela teve com o Senhor, ou está tendo com o Senhor. Um rápido sim de Deus, todos os elementos das orações respondidas, então, acontecerão. Ele até envia um bônus para seguir o caminho certo e estar em sua vontade ao fazê-lo. Ele pode falar não, mas na realidade esse não do Senhor não significa não como é um não para nós. Deus vê algo que nós não vemos e tem mais informações nos bastidores enquanto o inimigo procura devorar. Eu aqui, o João, tenho passado por isso, tenho pedido certas coisas para o Senhor e ele tem falado não tem respondido. Eu fiquei, mas por quê? Porque somente para descobrir que se eu tivesse seguido aquele caminho ia ser muito ruim para mim, tá, mas isso ele me mostrou mais tarde, anos mais tarde. Ia me dar muito, muito mal. Então, o não do Senhor não significa necessariamente, e aqui é o João, não significa ruim de forma alguma. Por quê? Porque o Senhor sempre procura o teu bem. Sempre. Sempre procura o teu bem. Continuando sem resposta, então aqui quando ela não tem resposta, quando isso acontece, você ora e jejua, então aqui a nossa irmã, na experiência que ela tem com o Senhor, que é bem válida para nós. Mas isso significa que você não faz nada e espera. Então ela fala, espera a resposta do Senhor. Ela fala mais tarde, se algo vier até você e não houver escolha a não ser agir, então deve ser de Deus. Então muita coisa que nós temos que aprender, inclusive João, é esperar no Senhor, é saber distinguir, né, estas coisas, orar para o Senhor e pedir para o Senhor discernimento. Aqui nossa irmã fala também, por exemplo, ela fala, você também deve ter em mente que nossa necessidade percebida de agir rapidamente, a todos nós aqui, em todos os outros assuntos, pode ser do inimigo. Ele faz isso constantemente, querendo fazer você agir rapidamente em certos padrões. Por exemplo, há uma oferta incrível em algo que você normalmente não precisaria. Eu preciso comprar um carro, tenho que comprar o carro, mas na realidade eu não preciso de um carro, mas ele põe isso na sua cabeça. De repente agora você precisa disso, agora eu preciso de um carro. Sendo que eu não precisava, aqui está o inimigo agindo em você, distraindo você. Você ora e não obtém resposta de Deus, é um não, porque ele tem algo melhor. Aqui está a razão, o Senhor sempre tem algo melhor para você. Continuando mais aqui, devemos confiar nele para saber o que é bom e frutífero para nós, é confiar no Senhor. Não há, amados, não há um outro jeito, tá? Não há um outro jeito, isso aqui é fé. Sentimos desejos de orar sobre essa situação. Ela fala, Pai, por favor, ajude-me a instruir nossos filhos com palavras dirigidas por Deus, coisas de você, não nosso próprio entendimento. Eu tenho que aprender isso em conversar com meus filhos cada vez mais. E graças ao Senhor, eu usei isso até quando eu estava com a minha filha. Eu pedi, Pai, me ajuda a falar com sabedoria. Uma coisa mais ou menos desse tipo. Estava talvez com um pouco de vergonha que ela estava lá ouvindo. Mas isso que nós temos que fazer. Por favor, ajude-me a permanecer paciente enquanto esperamos. Por favor, mantenha todas as nossas funções mecânicas na casa, percebendo 100%, até que você crie seus planos para nós aqui. Sabemos que tudo que você planeja será perfeito. Ajude-nos a permanecer sábios com tudo o que você nos confiou. Oramos por tudo isso, em nome do poderoso, em nome de Jesus. E aqui ela terminou sobre o sonho 3, vai começar o 4. Comprando 4 marmotas, então aqui nossa irmã foi para comprar 4 tipos de marmota no lugar lá, e ela viu que uma marmota, já sabe aquele animalzinho marmota, né? Tinha um tamanho médio, a outra marmota estava magra,
e as duas outras marmotas estavam normais. Então ela comprou essas marmotas e levou para casa com ela. Elas imediatamente olharam para ela e caminharam em minha direção na jaula. Então ela comprou essas marmotas. Todas estavam ansiosas para chegar em minha casa. Abri a porta da maleta e elas correram para baixo da varanda dos fundos. Fiquei com um sorriso enorme no rosto novamente. É o terceiro sonho que as coisas vêm para a irmã. Acredito que isso tem muito a ver na profecia que os remanescentes, as coisas vão vir a ele, as pessoas vão vir a ele com todos os tipos de coisas. E o Senhor vai escolher como ele vai fazer para curar as pessoas. Nós não precisamos fazer absolutamente nada, não precisamos pensar em absolutamente nada, sempre pedir ao Senhor, que é Ele que vai curar, né? Não vai ser a gente, o nosso corpo vai estar lá, mas vai ser Ele agindo dentro de nós. Ela falou o que são essas marmotas, pai? Será que representa os anos, 4 anos? E aqui o Senhor fala, bem, assim diz o Senhor, uma guerra estará em andamento ao longo de 3 anos e meio, olha só, eu não sabia disso. Uma guerra estará em andamento ao longo de 3 anos e meio, uma guerra que envolverá um mundo, um contra o outro. Então haverá uma guerra de 3 anos e meio, amados. Ela fala a terceira guerra mundial, ele fala sim. O Senhor fala mais, mas você entende que a guerra já tem começado, amados. Vocês não sabem muito aí, nos Estados Unidos e aí no Brasil, ou talvez em outros lugares, vocês não veem isso nas redes sociais, vocês não veem isso nos jornais, porque está tudo comprado pelo anticristo, pela elite. Mas eu leio isso num jornal da Grécia, fala detalhado as guerras que estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Em detalhe, tudo certinho, a gente lê tudo lá, eu leio tudo lá. Mas aqui nos Estados Unidos você não vê, você simplesmente não vê, ninguém fala nada. Mas a guerra está feia lá na Ucrânia, vai ficar mais feia ainda. Parece que eu li a última vez que a Rússia armazenou 300 mil a 500 mil homens para começar a dominar a Ucrânia. Cada vez vai ficar pior. Uma linha do tempo foi estabelecida por alguns líderes malignos muito ricos com a meta de meio ano. Eles têm planejado, vai causar grandes mal por 3 anos. Então, por 3 anos e meio. Meio ano ficou só estabelecida por esses líderes malignos. No entanto, diz o Senhor, eles não entendem quem eu sou e que eu sou o Deus da mudança. O Senhor continua, o que eu estou prestes a fazer os levará a uma grande raiva, fúria e isolamento, diz o Senhor. Eu vou parar os seus planos até que eu termine o meu. Né? Ele vai levantar os eleitos e vai fazer a grande colheita, levar todo mundo para o céu. Aí vai liberar aqui para, como ele falou, né? Vai ter a grande tribulação. Mesmo assim, acredito que os escolhidos do Senhor, não todo o povo, toda a igreja, mas os escolhidos dele estarão aqui para aqueles que orarem e se arrependerem ao Senhor. Eu sou Deus e eu decido, diz o Senhor. Eles são filhos da destruição e eu não os conheço. Ele falou isso nas Escrituras, eu não vou conhecer nenhum ímpio sequer. E a irmã fala, o que devo fazer? Assim diz o Senhor, seja paciente e ore, grande é o meu plano. Já que você não entende, eu vou mantê-lo assim por enquanto. Não se preocupe, enquanto o homem planeja, Deus não está nervoso ou ansioso. Eu não sou movido a agir rapidamente para fazer isso ou aquilo. Existe um plano. Eu não danço ao som da bateria do inimigo, tudo é controlado pelo inimigo. Interessante lembrar a passagem que falou, a diferença entre ele e nós é que ele não deixa as emoções controlar ele. E todos nós, humanos, deixamos, né, amados? Deixamos. Continuando, o Senhor fala, eu não estou em uma gaiola para que ele possa sacudir à vontade. Maior é o meu exército contra todo o seu exército por todos os dias que virão. Glória a Deus, né? O Senhor continua, não se preocupe, pois eu tenho enviado anjos para protegê-la em tudo que você faz. O inimigo está com raiva, você está coberta, você, amado, está coberto. Eu tenho você, ele tem todos vocês. Agora conte-me sobre o seu segundo sonho. E ela falou, foi bem vivida. E ela vê aqui então essa firma de advocacia com esses 3 nomes. Ela estava olhando para uma grande casa de tijolo, os campos. Ela foi construída antes da Primeira Guerra Mundial. Seguindo mais para frente aqui então. Ela fala aqui, por ordem da comunidade britânica, isso aqui é o sonho que ela teve. Foi estranho, ao olhar, notei essa ordem havia sido afixada em todas as paredes. Alguns foram até postos
no chão de pedra. Então tinha essa companhia de advocacia que, por ordem da comunidade britânica, né, eles tinham de esvaziar. É interessante que fala aqui, foi antes da Primeira Guerra Mundial, e acredito que era inglês pela arquitetura, os arcos de pedra eram pontiagudos, havia algo gótico misturado, e costumava ser uma igreja antes, olha só. O Senhor vai falar sobre isso também aqui. E aqui ela pergunta para o Senhor o que poderia ser isso, ó, essa ordem dessa firma de advocacia usando a comunidade britânica. O Senhor fala, esta é uma lição de história, diz o Senhor. Isso significa que Deus não esquece, o Deus esquecido não esquece. Entendeu? O Deus esquecido não esquece. O mundo esqueceu, né? O povo de Deus esqueceu dele, né? O Senhor Jesus fala bem, parece que uma ordem de um escritório de advocacia de sócios saiu contra uma instituição de ensino, uma de ensino superior. O Senhor continua. No entanto, antes de tudo isso, era a minha igreja. O templo tem um jeito de apagar as memórias, descartar registros e remover verdades. Eu enviei julgamento, diz o Senhor, sobre essas instituições, porque um dia elas serão mudadas e não existirão mais. Olha só, as instituições, ou seja, a igreja dele, as igrejas dele agora do mundo, né, amados? Ele vai levantar a nova igreja dele através dos remanescentes. Mas essas instituições agora de hoje em dia não existirão mais. A verdade está registrada no céu. A sala de registro é precisa e nada se perde ou falta tradução. Tudo é visível e junto em perfeita ordem. E a irmã fez uma pesquisa sobre Tillman, o nome que em inglês que é Tillman, Wickman e Shapiro. O nome Tillman é um campo para ser lavrado. Esse aqui está falando de semana, que pode ser também guerra. E esse outro fala de um nome judeu. Passando mais para frente, adamante. O que é isso, Senhor? Vai ficar um pouco longo, tá, mas eu quero fazer um vídeo só, mais uns 10 minutos, talvez. Assim diz o Senhor, o que você tem escrito é bom, Erim, eu não esqueço. Muitos estudiosos da Torá vieram daqui, o inimigo tentou destruí-los, no entanto, a mão de Deus estava sobre eles. E ela fala, Senhor, 600 anos depois, Israel foi reestabelecido. O Senhor diz, Deus responde às orações de seu povo, no entanto, isso nem sempre ocorre da maneira que você esperaria. Um dia, quando estiver no céu, você verá um filme histórico da verdade do olhar de Deus, ou seja, a história baseada no ponto de vista de Deus. Eu estou doido para ver esse filme. Eu estou doido para ver esse filme. Você verá e entenderá o que o inimigo tem feito contra os seus escolhidos, seus eleitos, seus filhos e seus redimidos. Interessante ter dado assim, né? Escolhidos, eleitos, filhos e redimidos. Toda a sua criação, e até mesmo desde o início, você terá um grande entendimento. A paz então virá por saber que tudo foi corrigido por mim. Eu estou com você. Ele está com cada um de vocês, amados. Ela fala sobre o meu filho mais velho. O Senhor fala, diga ao seu filho que quando eu enviar mensagens para ele para confirmar algo, ele não deve deixá-las de ler como se faz em um texto. Ou seja, o Senhor envia mensagens, respostas para vocês, para nós, através de sonhos, através de coisas, através de sinais, etc. E muitas vezes a gente percebe que é um sinal, mas mesmo assim não vai atrás para tentar entender ou até pedir para ele o que pode ser, né? O Senhor continua, ele precisa me buscar com um coração puro de amor e gratidão. Ele precisa fazer isso sem nenhuma expectativa, além do meu amor incondicional. Então isso aqui é para todos nós. Busquem o Senhor com amor e gratidão, amados. Busquem o Senhor com amor e gratidão e você acha Ele. Ou seja, para nós e também em arrependimento. Ou seja, que o seu coração esteja arrependido, cheio de amor e gratidão para encontrar o Senhor. Né? Continuando, o Senhor fala aqui, ela fala para o Senhor que ela vai falar isso para ele, porque isso aqui é para o filho dele, sempre está orando e não tem resposta, mas é porque o filho dele não está procurando o Senhor dessa maneira, ou não está percebendo o sinal que o Senhor está dando para ele, um dos dois, né? Aqui nossa irmã fala, por favor, ajude com esses sonhos misteriosos de você, pois não quero entender errado. Olha só, depois de 20 anos, depois de 20 anos, nossa irmã, me ajuda a entender os seus sonhos.
para todos nós, né? O Senhor, assim diz o Senhor, eu te dei o sonho e você escreveu isso, eu te levo à verdade e às respostas. Enquanto eu vou revelar isso, eu também posso enviar interpretação. Alguns que você conhece, ou seja, aqueles no ninho, seja no canal dela, são talentosos nessas áreas. E o Senhor continua, ela fala, mas você também pode me conceder isso, ela também quer entender os sonhos, né? Isso aqui no fato seria, ela recebe os sonhos, ela interpreta os sonhos, ela fala, ela quer fazer tudo, né? E talvez que não é tão bom para isso, o Senhor fala isso aqui, né? Você é a minha escriba. Ela foi chamada para ser escriba, uns são chamados para ser profetas, uns são chamados para ser intérpretes, e etc, etc, etc. Né? Cada um tem seu papel, não que um é melhor que o outro, todos são iguais perante o Senhor. E o Senhor continua, eu tenho feito você gravar nossas conversas, observações e eventos, mais uma vez aqui, não é a quinta vez que eu tenho visto isso, sonhos diferentes, que o Senhor tem declarado a autoridade que a nossa irmã tem como escriba, infelizmente. Muitas pessoas têm visto sonhos largados, não acreditaram no sonho, não acreditaram nesse Deus, que é o Deus da Bíblia, e etc, etc, etc. Alguns estão se arrependendo agora, e isso tudo continua, tudo isso no que o Senhor tem planejado, né? O Senhor continua, já que você está no meio deles, você deveria ser a única a interpretar? Olha só. Né? E há realmente, isso sobe na cabeça das pessoas que ouvem o Senhor, né? Não estou julgando ninguém, mas eu acredito assim, há aquela vontade, eu quero receber o sonho, eu quero receber as visões, eu quero escrever o sonho, eu quero escrever as visões, eu quero falar para todos como deve ser interpretado, e até falar para todos o que deve fazer, etc, etc, etc. Ou seja, eu, né? É parte realmente do ser humano, né? Nós temos que lutar contra isso, irmãos. E o Senhor aqui fala, deixa isso para mim, eu vou enviar a ajuda. E ela fala, obrigado, Senhor. Ele fala, de nada, eu te amo. E ela termina falando, eu te amo. O Senhor já tem falado isso várias e várias vezes. Muitas vezes ele falou que os dons que ele dá, os dons que o Espírito Santo dá, são divididos e diferentes para cada um de nós. E o que faz a igreja do Senhor, o que faz o corpo do Senhor, vamos falar o corpo do Senhor, às vezes fala igreja, a mentalidade talvez aí fora, nas instituições que ele tem falado aqui, que vão desaparecer. No corpo do Senhor, né, as unções são divididas diferentemente para cada um, para que todos juntos possam fazer o corpo ficar forte, né, fazer o corpo ficar forte. Mas o esterco do mundo está em nós, nós temos a vontade de fazer tudo. Né? E já teve casos do Senhor falar para as pessoas, né? Eu não quero que você, eu quero que você receba um sonho, mas não fale esse sonho. Né? E muitas vezes, muitos casos no passado, você vê as pessoas falando também, né? Porque o esterco, né, amados? Temos que lutar contra o esterco, todos nós somos humanos. Vamos orar ao Senhor, todos nós temos que crescer na área do egoísmo, na área do orgulho, todos nós temos que crescer nessa área, amados. É uma área humana muito, muito forte no ser humano, mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando. Fique na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, lhe agradecemos por essa mensagem e pedimos ao Senhor, santifica essa mensagem para o teu propósito e o teu propósito somente. Aperte o coração de todos aqueles que estão ouvindo, esqueça todos nós, e aquece, Pai, o coração de todos nós para cada vez mais recebemos e ouvimos e obedecemos a tua palavra, em nome de Jesus. Fica na próxima, então, amados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa e seus amigos. Em nome de Jesus. Amém.